Olá amigos do canal, é um prazer estar novamente convosco e hoje vou lançar mais um vídeo cujo tema é Tomada de Jerusalém. Ora bem, há quem diga que Jerusalém é eterna por ter conseguido renascer por diversas vezes das cinzas. A cidade santa está cercada por mais de 4 km de muralhas, construídas pelos romanos, destruídas pelos cruzados e reerguidas em 1537 pelo sultão otomano Sulimão o Magnífico. Não pensem, contudo, que os muros a limitaram ou protegeram. Pelo contrário, ao sabor dos conquistadores, foram expandidos ou contraídos. Ali, o judaísmo imperou de 1003 a.C. até ao ano 70 d.C. Depois veio o cristianismo de 300 a 638 e de 1099 a 1187, e o islamismo de 638 a 1099 e de 1187 a 1917. Ora bem, Jerusalém terá sido fundada no século XX a.C., tendo depois disso sido alvo de várias conquistas. Por volta do ano 63 a.C., foi tomada pelo general romano Pompeu, tornando-se depois a capital do reino de Herodes o Grande, que restaurou o templo que Jesus Cristo conheceu e visitou. Em 73 d.C., Tito, filho do imperador romano Vespasiano, tomou-a e destruiu-a, tendo sido o imperador Adriano quem, por volta do ano 130, a reconstruiu, ordenando, na sequência de uma revolta, que os judeus fossem proibidos de habitar a cidade. Mas em 1324 Constantino cristianizou a cidade, edificando ali várias igrejas e autorizando o regresso dos judeus. Contudo, em 614, Jerusalém foi de novo invadida, desta vez pelos persas, retornando 14 anos depois às mãos dos bizantinos, através do imperador Heraclio. O islamismo entrou na cidade em 638, com o califa Omar, que ali construiu várias mesquitas. Viveu-se num ambiente de tolerância até à chegada em 1071 dos turcos seljúcidas, que perseguiram os cristãos e destruíram os seus espaços religiosos. A permanência dos muçulmanos na cidade mais sagrada da cristandade, bem como o facto de os exércitos árabes terem conquistado vários territórios e perseguido os peregrinos cristãos que se dirigiam aos locais sagrados, indignou a Igreja Cristã Ocidental e Oriental. Respirava-se intolerância, sobretudo religiosa. Na vizinha Constantinopla, o imperador bizantino, pressentindo a invasão da Nova Roma, pediu auxílio ao Vaticano para resistir à opressão dos turcos, levando a Igreja a empenhar-se no envio de uma expedição militar àquele território. A ideia da Primeira Cruzada foi iniciativa do Papa Urbano II, que em 1095, no Concílio de Clermont, prometeu conceder indulgência plena a todos os que combatessem os infiéis do Oriente, garantindo desta forma a formação de um exército com número suficiente para fazer frente aos muçulmanos. A decisão ganhou desde logo apoiantes e a sua repercussão popular sentiu-se quando o Papa, ao anunciá-la, foi aclamado pelos populares. Desta forma, o Sumo Pontífice não só garantiu um grande exército, como o dotou de motivação para combater. E que pretexto mais motivador do que a vida eterna? O apelo de Urbano II deu origem a duas expedições distintas, embora ambas pertencentes à investida dominada de Primeira Cruzada, entre 1096 e 1099. A Primeira Cruzada, chamada a do Povo, foi liderada por Pedro o Eremita e desenvolveu-se tão desordenadamente que foi rapidamente debalada pelos turcos. Mas mais organizada, integrando vários exércitos feudais, foi a Segunda Cruzada. A dos nobres tomou Antiquia, Edessa e finalmente Jerusalém. Os preparativos para a grande campanha começaram na Europa cristã, sobretudo em Itália e em Constantinopla. Nobres e populares faziam parte das tropas. Ao todo eram 4.500 cavaleiros, 30.000 homens armados e 100.000 civis. De franceses a lorenos, de alemães a normandos. A comandar os 4 contingentes iam Godolfo de Bouillon,
Raimundo de Saint-Gilles, Bohemond I e Roberto Conde de Flandres. Primeiro conquistaram Niceia e Antiquia, e a 15 de julho de 1099, já com apenas 1500 cavaleiros, os líderes da Primeira Cruzada tomaram a Cidade Santa e fizeram dela a capital do Reino Latino de Jerusalém, que teve como primeiro monarca Beduíno I. Este acontecimento teve consequências para Jerusalém. O estabelecimento de 4 estados ou reinos no Médio Oriente: o Condado de Edesa, Principado de Antiquia, Condado de Trípoli e Reino de Jerusalém. Mas além de consequências para Jerusalém, teve também para toda a humanidade. Com a invasão da Cidade Santa, deu-se início a um movimento que marcou, segundo alguns defendem, negativamente a Idade Média. A Primeira Cruzada tinha alcançado o sucesso desejado, mas Jerusalém esteve na mão dos cristãos durante pouco tempo. Rodeados por muçulmanos, não conseguiram manter as suas conquistas na Ásia. E, em 1187, o sultão Saladino, comandando muçulmanos sírios e egípcios, invadiu o então reino cristão. Na Batalha de Atain, Saladino, comandante e ministro-chefe no Egito, expulsou os cruzados não só da Cidade Santa, mas também de Acre. Os cristãos ainda voltariam a tentar reconquistar Jerusalém na Terceira Cruzada, entre 1189 e 1192. Contudo, e apesar de conduzida por Frederico Barbarroja, imperador do Sacro Império Romano Germânico, Filipe Augusto, rei da França, e Ricardo I, Coração de Leão, rei de Inglaterra, esta expedição não conseguiu singrar, tendo-se apenas traduzido na tomada de Chipre e São João de Acre. Em 1192, Ricardo I de Inglaterra assinou o cessar-fogo com Saladino, oferecendo a sua irmã cristã em casamento ao irmão do sultão muçulmano. No acordo, os dois soberanos combinavam que os cristãos ficavam com o controle das cidades costeiras para que fosse garantida uma passagem em segurança aos peregrinos que se dirigiam para os locais sagrados. Porém, após a morte de Saladino, os cristãos intentaram nova excursão entre 1202 e 1204, na esperança de aproveitar a fragilidade da liderança muçulmana. Mas as nações envolvidas, como Veneza, tinham outros interesses para além da libertação de Jerusalém, tendo optado por atacar Constantinopla na ânsia de consolidar as rotas comerciais. Por esta altura, o ideário das cruzadas começava já a esmorecer. Ainda assim, a Igreja empenhou-se em novas excursões, de 1217 a 1221, a Quinta Cruzada, de 1228 a 1229, a Sexta Cruzada, de 1248 a 1254, a Sétima Cruzada, e em 1270, a Oitava Cruzada. Ora, contudo, realizaram-se 8 cruzadas. Se no século XI o desejo de dominar a terra onde Jesus nasceu, viveu e morreu dotou a Europa do novo dinamismo, a partir do século XIII as cruzadas mostraram-se tão limitadas quanto infrutuosas. Assim, se algumas das expedições tiveram por único objetivo a queda do Egito, o caso da Quinta e Sétima Cruzada, ou então realizaram-se contra a vontade do Papa, o caso da Sexta Cruzada, outras foram encetadas para servir a interesses económicos ou ambições políticas, como a Oitava Cruzada, organizada por Carlos I de Anjou. Com as cruzadas, o Ocidente conseguiu inverter a tendência e fazer frente às incursões muçulmanas, idealizar de novo uma Europa cristã. No final, equacionavam-se, como que em quase todos os grandes acontecimentos históricos, aspectos positivos e negativos. Por um lado, estas expedições militares fomentaram a criação das novas ordens religiosas e militares.
de que são exemplo os hospitalários, os templários. Por outro lado, permitiram o nascimento de Estados latinos no Oriente e o desenvolvimento do comércio. Amigos, se o vídeo foi do vosso interesse, deixem um gosto. Partilhem o mesmo com os vossos amigos e não se esqueçam, subscrevam o canal. Um forte abraço e até ao próximo vídeo. Obrigado.